Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia e assuntos afins. Hoje eu vou falar de uma coisa bem engraçada. Acho que nem eu não falei nunca antes que eu tenho amizade com um ufólogo americano chamado Preston Dennett. O Preston Dennett tem um canal de ufologia muito bom, eu recomendo. Ele é totalmente em inglês. Preston, Preston, Dennett com dois N's e dois T's, Dennett, tá? Esse Preston Dennett, ele é um tremendo pesquisador e ele caça casos lá do fundo do baú, casos dos anos 70, dos anos 50, para ter um panorama geral da ufologia. Nem tudo na ufologia é grey, nem tudo na ufologia é abdução para exame médico, etc., né? Então, é muito interessante essa pesquisa dele, e ele mostrou um caso para lá de bizarro, de 1977, né? Que vai de 77 a 79, e ocorrido em Portugal. Um pesquisador português, um ufólogo português da época, chamado Pedro Barbosa, conta um caso ocorrido, um caso português com certeza, que é muito engraçado e muito fora da curva. Tanto que eu estou compartilhando com vocês, eu nunca tinha ouvido falar de um senhor lá da Ilha da Madeira, né? Um madeirense. Vou chamar ele de Gustavo, porque ele não revela o nome. Esse Gustavo, você sabe que o pessoal da Ilha da Madeira tem um português muito estranho, muito difícil de entender, mesmo para quem é português de Portugal. E para brasileiro, então, parece outro idioma. Super estranho. Esse sujeito, que chamava Gustavo, morava na capital da Ilha da Madeira, que é Funchal. Acho que vocês ouviram falar de Via Funchal, Funchal, Rua Funchal. Funchal é a capital da Ilha da Madeira, tá? Que é um arquipélago lá dos Açores, né? Os açorianos. Bom, não é no solo de Portugal continental, né? Bom, aí esse sujeito, ele estava dormindo numa noite em 77 e ele viu um OVNI. E esse OVNI começou a falar numa voz telepática, né? Não tenhas medo, não tenhas medo, porque todos somos criação de Deus, humanos e extraterrestres, e somos dotados de um espírito. Tá, tudo bem. Só que o jeito a entidade extraterrestre falava, ou como estivesse falando como se fosse por um microfone, por um foninho, era uma coisa estranha. Era telepático, mas ele ouvia muito claramente. Mas o detalhe bizarro é que era em português brasileiro, né? Um português brasileiro. E o cara ficava assim, pois, né? Que está falando? Ele não entendia o português brasileiro, que é muito distante do português da Ilha da Madeira. E aí ele ficava assim, mas como? Eu não estou entendendo, não estou entendendo, não entendia as palavras mesmo, não é que ele não entendia a mensagem, não entendia as palavras. Mas que eles falassem devagar, o nosso português brasileiro pode ser incompreensível quase para alguns portugueses, assim como certos portugueses falando para nós é quase incompreensível. Beleza. Passados 2 anos, o UFO subiu, foi embora e não aconteceu mais nada, é uma coisa muito esquisita. Passados 2 anos, ele estava na estrada lá a Ilha da Madeira, cheia de altos e baixos. Ele estava num mirante na Ilha da Madeira, passando de carro, viu mesmo o OVNI de novo e o contato se deu. Naquela noite, ele viu uma mulher sorrindo para ele, uma mulher de aparência totalmente humana, com uma roupa, um uniforme, aquele inteiriço de ET bege, com bota marrom, né? Uma mulher muito bonita, muito de aparência humana perfeita, normal, né? E fazendo assim para ele com a mão, né? E só isso, também sumiu. E passados mais uns tempos, uns meses, a Ilha da Madeira é bem rural, ele viu na mata um UFO pousado. Quando abriu a porta desse UFO, lá dentro era muito iluminado, então ele via uma rampa que parecia ser feita de luz pura, e de lá saiu um cara também muito bonito, humano, muito perfeito,
né? De cabelos castanhos, entendeu? Uma pessoa que poderia passar perfeitamente, uma pessoa de muita beleza, mas que poderia passar perfeitamente por humano na rua, que também fez o tal sinal e fez o sinal para ele entrar. Ele ficou apavorado, mas ele acabou resolvendo entrar. Eles pareciam ser gentis. Quando ele entra dentro da nave, os seres parecem todos irmãos e irmãs, né? Isso é um padrão da ufologia, né? Eles trabalham com os ETs trabalham com clonagem, com seleção genética, né? A mal falada eugenia, né? Então, assim, eles todos se parecem. Não tem baixinho, gordinho, altão. A gente não costuma ver entre os ETs uma variante grande de, por exemplo, eu sou baixinho, gordinho, você é altão e magrão, você é curvadinho, você tem um olho assim, tem um olho assado. Todos eles se parecem muito, parece que são feitos em série mesmo, mediante uma clonagem, né? Todos parecem ter mais ou menos a mesma idade, ou você nunca vê um muito velho, você raramente, nem sempre vê uma criança, né? Enfim, dentro da nave, ela era branca, branquíssima, que ele descreveu com a cor das nuvens, né? Um branco acinzentado, onde você não via ângulos, né? Você só via assim tudo muito como se fosse um ovo, né? Sem ângulo, né? Por dentro, imagina que está dentro de um ovo, dentro de uma coisa que é moldada, uma piscina de fiberglass, né? Não tem ângulo, né? E os seres eram homens e mulheres, eles sabiam que eram vários, mas não sei quantos. E aí eles falaram assim para ele, falaram para ele agora em inglês. O cara falava inglês, falou assim: nós vamos fazer uma viagem, te mostrar uma coisa. E aí ele pega o cara e fala para ele sentar numa cadeira. Nessa cadeira ele via um janelão, de onde ele viu a nave se afastando da Terra, né? E aí a nave foi ficando longe da Terra, até chegar num planeta, né? E aí ele pousa nesse planeta, tem uma civilização avançadíssima. Os ETs falam com ele que o planeta é próximo à Terra, mas muito inacessível para os humanos. Quer dizer, qualquer planeta para nós é super inacessível porque a gente não tem o segredo de viajar pelo espaço. Então ele falou assim: é próximo da Terra, mas é muito longe para vocês, né? E era uma nave, uma cidade super futurista, um planeta que parecia com a Terra, mas muito exuberante, muito bonito, muito luminoso e uma cidade muito futurista, uma cidade toda meio branca, meio luminosa, assim, como se fosse feita de sei lá, de alabastro, vai, de mármore branco, uma coisa muito bonita mesmo, né? Aí eles levaram ele para dentro da nave, fizeram alguns da cidade, fizeram alguns exames com um instrumento que era de alumínio, ele dizia que era de alumínio, parecia alumínio, né? Fizeram os exames e depois devolveram. Ele disse também que o inglês dos caras era ruim, era um inglês quebrado, era um inglês, baixo intermediário, né? O que é muito curioso em ufologia, porque em ufologia a gente está acostumado a esperar que as pessoas sejam telepatas, e quando você é telepata, a transmissão de conversa vem perfeita, não há má pronúncia ou erro gramatical se você está transmitindo pensamento. Meu pensamento é puro. Se eu falar assim, eu quero um copo d'água em português, ou em chinês, ou numa língua ET, mas mediante telepatia, obviamente, a linguagem é mente a mente, é espírito a espírito, não tem erro. Isso é um detalhe muito curioso. Por que eles tentaram falar em português brasileiro e deu ruim, né? E depois eles tentaram, vendo que não deu certo com o português brasileiro, eles mudaram para o inglês e deu mais ou menos, porque o inglês deles também não era, provavelmente o tal do Gustavo, o português, falava inglês muito bem, né? Imagino que ele percebeu que o inglês deles era inferior ao dele, né? É muito curioso esse caso. Esse é um dos casos mais fora da curva que eu conheço por essa questão da linguagem. Ver ETs de aparência humana não é raro, tá? Sempre eles são, quando eles têm aparência humana, eles são descritos geralmente como muito bonitos, como muito gentis, idênticos a nós, mas só que mais perfeitos, sem imperfeições de pele, sem doenças. Eles não têm doença nenhuma, eles vivem centenas de anos, aquela vida maravilhosa. Eles estão milhares de anos à frente de nós, então eles são nossos irmãos mais velhos, né?
mas, irmãos mais velhos da raça humana, talvez os criadores, sei lá, vai saber, né. Mas é muito bonita a história e curiosa. Se alguém tem alguma ideia por que, eles, falaram português do Brasil, né, sei lá, falaram português paulista, carioca, baiano, né, e ficou esquisito, ficou engraçado, cara, o português os madeirenses, se vocês procurarem lá, dialeto madeirense, você vai ver que o que eles falam rara não parece português, não parece espanhol, é uma coisa extremamente estranha. Para mim é um outro idioma, entendeu? Eu considero outro idioma, mas está incluído na língua portuguesa como um dialeto, como tem dialetos do inglês como Scouse, como Cockney, né? Tem os dialetos do inglês que são difíceis de entender. Esse está para lá de Bagdá, você nem sabe o que ele está falando, mas é muito curioso e fora da curva, tá? Agradecendo aqui ao Preston Dennett, que cedeu o caso, tá? Ele não fala português, então ele não sabe o que eu estou falando, mas eu estou falando exatamente o que ele contou ali, só que com o toque do engraçado. Eu perguntei para ele assim: você realmente traduziu certo o caso? Ele traduziu do português. Ele falou assim: não, eu traduzi do português, tal, mas né, com o Google Tradutor, tal, e tá lá mesmo escrito, strange Brazilian accent, né? A very strange Brazilian accent. Quer dizer, por que um estranho sotaque brasileiro, o ET falando com estranho sotaque brasileiro, né? E aí, meu, e as minas, sei lá o que ele falou, entendeu? E aí, mano, sei lá, uma coisa estranha, né? Por que, que o ET não usou simplesmente. Eles não eram telepatas, pelo que. Eles só se comunicavam verbalmente, pelo que eu entendi. Né? Eles comandavam uma onda de rádio, mas tinha que ser falada. Tá bom? Um caso diferente para vocês e um bom fim de semana para todos e namastê!